Para quem estava esperando a questão comentada do dia, ela acabou de chegar. Vejam só, é uma questão que eu estou atendendo aí um pedido de 2 seguidores, a Ana Estela e o Leonardo Reis. Eles me pediram que fizesse uma questão do IBGP, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, e eu encontrei uma questão de concordância, que é esta aqui. Eles pegaram um fragmento do texto, colocaram alguns números, 1, 2, 3 e 4, e perguntaram, dentre os verbos destacados e numerados, há erro de concordância em. Independentemente se você, como os 2 colegas, pretendem fazer um concurso organizado pela Banca Edib, concordância verbal é um assunto que não deixa de cair em prova nenhuma. Hoje nós vamos dar uma pincelada geral sobre os casos que aparecerem nesta questão. Agora, sabendo disso, você que quiser aprofundar, se você perceber que já esqueceu algumas coisas, eu vou te dar uma dica. Olha lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, vocês vão encontrar um curso chamado Exercitando o Português. E, dentre todos os assuntos, um deles é exatamente o assunto de concordância verbal. Então, quem quiser, toda a teoria de concordância verbal está lá. Tem mais 15 questões de concordância verbal, de bancas diversas, por apenas R$15. Mas vamos ver a questão na tela. Eles disseram o seguinte: os coronavírus são a causa de 5 a 10% das infecções do trato respiratório alto adquiridas na comunidade e também tem um papel importante quanto à gravidade. Depois do tem o número 1. Depois, nas 2 linhas abaixo, depois do tem o número 2. Na linha seguinte, depois do atinge, tem o número 3. E na última linha, depois do a, tem o número 4. Eu quero que vocês façam o seguinte: pausem a sua tela, amplie a imagem e procure saber se existe erro de concordância no número 1, no número 2, no número 3 ou no número 4. Veja o que você vai marcar, mas veja, só deixa o vídeo correr quando você tiver feito uma aposta. Vai lá. Gente, eu sempre dou esses minutinhos, não é porque eu achei que você foi capaz de fazer minutinhos, não, segundinhos, né? Não é porque eu acho que você foi capaz de fazer em 5 segundos. É para você pausar, você vai ouvir um silêncio, tem que pausar. Quem não pausou está se enganando, não é a mim. O meu objetivo aqui é fazer uma revisão, tá bom? Então, vamos colocar o seguinte: quando a gente fala de concordância verbal, obviamente o processo de concordância é um processo de acordo. É o acordo entre um termo e outro termo. E, na verdade, essa concordância ela vai ser uma adequação, se ela é verbal, obviamente, entre o verbo e o sujeito do verbo. A gramática diz que um verbo concorda com seu sujeito. Isso quer dizer que quando o sujeito é singular, o verbo fica no singular. Mas quando o sujeito é plural, o verbo fica no plural. Então, se eu disser, o bando passou cedo por aqui. Ao dizer que o bando passou cedo por aqui, o passou é um verbo que está no singular. Ali não está escrito passaram. Porque o sujeito, quem passou foi o bando, é um sujeito singular. Ué, professor, mas bando não é um monte de animais, não é um bando de pessoas? Tudo bem, a ideia de bando é plural, sim. Mas a palavra bando, ela é singular. Olha o artigo o. Você não fala que o advogado passaram cedo. Você não diz que o pai passaram cedo. Então também você não diz que o bando passaram. Então é por isso que esse verbo tem se o sujeito é singular, o verbo também tem que ser singular. Isso, na verdade, é uma concordância verbal. Por exemplo, aconteceram muitas tragédias. E aí, quando você vê a frase aconteceram muitas tragédias,
O verbo que nós temos aqui é um verbo plural. Aconteceram. Se ele é plural, é porque o sujeito é plural. E cuidado, hein? Os sujeitos são muitas tragédias. Foram as tragédias que aconteceram. Se eu dissesse uma tragédia aconteceu. Então, esse verbo aqui é um verbo plural, porque esse sujeito aqui é um sujeito plural. Quando eu falei para você tomar cuidado, é porque dentre os vícios que você tem, provavelmente tem aquele que você fala assim, aconteceram. O quê? E você foi acostumado na escola, a vida inteira, a responder que o que é objeto direto. Aconteceram. O quê? Cuidado, hein? Se o sujeito vier depois, se ele vier invertido, você vai achar que ele é um objeto direto. Muitas tragédias aconteceram. Assim como o bando passou. Então, o sujeito concorda com o verbo. Vamos lá na tela? A frase do texto era: os coronavírus são a causa de 5 a 10% das infecções no trato respiratório. Os coronavírus é plural e é o sujeito de são. Então, vem cá. São aí é plural porque os coronavírus está no plural. Então, mas não é o são que está marcado. Continuando. Então, os coronavírus, na tela, diz assim, são a causa de 5 a 10% das infecções do trato respiratório alto, adquiridos na comunidade. E também tem papel importante. Vem aqui comigo. Você se marcou a letra A, você acertou. O erro de concordância está aí. Quem é que tem um papel importante? Os coronavírus. O sujeito do verbo ter está longe deles. Então vejam só, tem duas orações aí, olha aí na tela, cujo sujeito é os coronavírus. Os coronavírus são a causa e os coronavírus têm papel importante. Tem é plural. Vem cá. O caso de concordância que eu estou revendo com vocês é a diferença que existe entre tem e tem. Isso não é um erro de acentuação gráfica. Isso aqui, sem acento, é a representação singular do verbo ter. E isso aqui, com acento, é a representação plural do verbo ter. Então, numa redação sua de concurso, se você deixa de acentuar o tem, você não cometeu um erro de ortografia, você cometeu um erro de concordância. Então, a gente fala assim, o mundo tem sérios problemas. Ao dizer que o mundo tem sérios problemas, o verbo ter está sem acento, porque ele está no singular. E ele está no singular porque o sujeito, o mundo, olha o artigo singular aqui, ó, é singular. E aí a gente pode colocar os cientistas têm muitos projetos. E aí, se eu coloco que os cientistas têm muitos projetos, eu teria que acentuar esse tem, porque agora o sujeito dele, tendo o artigo plural, é plural. Então, eu acho até que isso aí passou batido para muita gente. A resposta é a letra A. Vamos lá na tela? Também dizia assim, um novo tipo de coronavírus, detectado inicialmente na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, é responsável. Por que que esse é singular? Porque um novo vírus é. O sujeito desse é um novo vírus, no singular. O que eu falei do tem, com acento e sem acento, também vale para o vem e o vem. Isso aqui do verbo vir. Não é do verbo ver, é do verbo vir. Então, por exemplo, o verão vem aí. Esse vem está sem acento, porque o sujeito, o verão, está com artigo singular, está no singular. Por exemplo, poucas pessoas vêm me visitar. Então, quando eu falo
que poucas pessoas vêm me visitar, esse vem está acentuado, porque o sujeito poucas pessoas é plural. Então, ter e vir são dois verbos cujo plural se marca por um acento circunflexo. Na tela. Vamos lá na tela de novo. O caso 3, quando está dizendo assim, esse novo tipo de coronavírus é responsável pela morte de mais de 50 pessoas e já atinge. Por que que esse atinge está no singular? Porque é o vírus. Esse novo tipo é responsável e esse novo tipo atinge. Ok? Agora vem aqui. O verbo ter e o verbo vir. Quando eu falo do verbo conter, dentro do verbo conter tem o verbo ter, com o com na frente. Se eu digo, por exemplo, a caixa contém explosivos. A caixa contém explosivos. O verbo conter, tudo bem, aqui dentro tem um verbo ter. E o verbo ter está no singular, porque o sujeito, a caixa, é singular. O verbo ter no singular não tem acento. Mas o conter no singular tem esse acento aqui. Porque toda palavra oxítona, contém, terminada em, é acentuada. Agora, quando eu falo assim, os produtos não contêm glúten. Quando eu falo que os produtos não contêm glúten, o que ocorre aqui? Eu tenho contém, o sujeito aqui é plural, os produtos, plural. A forma de plural do verbo ter tem acento, circunflexo. Então, estou te mostrando que o verbo ter, sem acento é tem, é singular, e com acento tem, é plural. Agora, na forma conter, deter, derivados do verbo ter, são palavras oxítonas terminadas em em. Então, a gente fala, né, nos verbos derivados de ter, nos verbos derivados do verbo ter, a gente tem a seguinte característica: a forma singular e a forma plural. Então, a forma singular são todas oxítonas terminadas em em. Então, ela tem o acento agudo. E as formas de plural são todas oxítonas terminadas em em. Mas se é plural, o plural é com acento circunflexo. Repito, isso não é uma questão ortográfica. Isso é uma questão de concordância. Vamos lá na tela? Lá na tela, nós temos aí também, ainda não há casos confirmados no Brasil. Esse há é uma forma do verbo haver. E casos está no plural. Vamos só lembrar uma outra coisa aqui, que a gente sempre que pode repete. O verbo haver, que apareceu aí na última linha, ele algumas vezes pode ser sinônimo de existir, né? Ou algumas vezes ele pode ser sinônimo de ocorrer. Então, por uma questão de convenção gramatical, o verbo haver no sentido de ocorrer ou no sentido de existir é chamado de verbo impessoal. As bancas hoje dificilmente vão cobrar de vocês classificação de verbo. Mas um verbo impessoal é um verbo que, segundo a gramática, não tem sujeito. Ora, como eu disse a vocês que o sujeito é que determina a concordância, o verbo impessoal, sendo sem sujeito, ele é utilizado só no singular. Mas aí você tem que saber que o verbo haver é impessoal só no sentido de existir. Por exemplo, eu devo dizer que existiam alguns projetos bons. O verbo existir está no plural. Por que que o verbo existir está no plural?
Porque eu estou falando da existência de alguns projetos bons no plural. O verbo existir e o verbo ocorrer, esses dois são verbos pessoais. Esses dois são verbos que variam. É o haver é que não varia. Por isso que aqui vai ficar assim, ó. Havia alguns projetos e não haviam alguns projetos. Então vai lá na tela. Lá na tela nós temos o seguinte: ainda não existem casos confirmados. Se fosse o verbo existir, seria ainda não existem. Mas o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Por isso que é ainda não há. Então você acertou a questão, se você marcou a letra A. E eu repito, quer estudar qualquer assunto ou quer estudar concordância, para você ter uma teoria estendida, vai lá no site, anote aí e faça uma visita. www.ricardoerce.com.br